Queda de árvores em Bonfim Paulista preocupa os moradores. Só esse ano foram 2 de grande porte e uma delas destruiu parte do telhado de uma casa que pertence a uma família. No início do mês, teve mais uma. Quem chega em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto, se depara com um cenário arborizado e aparentemente sem nenhum risco. Só que vez ou outra tem queda de galhos e até de árvores. Basta uma chuvinha ou vento sem muita força para acontecer. No último dia 4 de outubro, num trecho movimentado de veículos, entre a rodovia José Fregonese e a rua Coronel Emílio Moreno de Alagão, mais um registro no meio da via e por pouco não causou uma tragédia. Poderia ter acontecido de eu estar passando no exato momento e a árvore ter caído em cima do meu carro, em cima de mim, e ocorrido um acidente gravíssimo, até mesmo uma consequência aí muito forte, muito grave. Não só comigo, que estava passando, como várias conduções que estavam passando no local. Essa não é a primeira vez que tem queda de árvores na entrada de Bonfim. Só este ano foram 2 de grande porte. Elas são antigas e apresentam sinais de perigo. Em maio, uma vizinha teve um prejuízo de cerca de R$30 mil com o telhado que foi atingido. O muro, telhado, teve que comprar tudo, madeiramento, telha, cimento, cal, teve que comprar tudo. Vocês foram ressarcidos? Não, por enquanto não. A casa da dona Alzira fica bem próximo de onde houve a queda da árvore este mês. E ela já tinha avisado os responsáveis do que poderia acontecer. Desde 2017 que eu venho pedindo, né? Eu falei, se cair, ou mata eu, mato meus cachorros. A sorte é que não caiu em cima da casa, caiu na varanda. Mas se cair em cima da casa, não tinha sobrado nada. O que as famílias querem é que a prefeitura faça uma avaliação sobre a saúde das árvores, se tem espécies condenadas e o que pode ser feito. E nós já fizemos até a solicitação para o pessoal da prefeitura do meio ambiente, para poder enviar alguém aqui, um engenheiro responsável, para fazer as podas nela, né? E até hoje nada foi feito. Então eu gostaria até de estar reforçando para ver qual é o órgão que poderia ser a gente ir para poder fazer novamente o pedido dessa poda dessas árvores. Porque eu acredito que muitas dessas árvores, inclusive essa que está aqui na nossa frente, até mesmo na lateral, lá no centro de Bonfim, lá no Poutim, no bairro Poutim, que faça essa avaliação para ver se são passivas de extração, para que não espere acontecer, porque eu acredito sim que tem mais árvores que estão precárias e possa acontecer novas quedas. E a engenheira ambiental acrescenta como deve ser esse trabalho de avaliação e a importância que tem para garantir a segurança de todos. Muitas vezes essas árvores podem estar ocas por dentro, às vezes visualmente por fora elas podem estar íntegras, mas por dentro elas têm algum dano, estão com um cupim ou estão ocas. Então elas precisam de uma avaliação técnica mesmo para saber se elas realmente estão causando algum risco para as pessoas ali do entorno. Por uma questão de preservação dessas árvores, é a prefeitura quem é a responsável, só que ela não vem cumprindo esse papel. Gislene Lopes, de Bonfim Paulista, para o Jornal da Clube. A Secretaria do Meio Ambiente informou que técnicos da pasta e também da infraestrutura vão em Bonfim Paulista fazer uma vistoria em conjunto para verificar então a condição dessas árvores. Para falar mais sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no Núcleo de Jornalismo o advogado Dr. Maurício Marcondes Machado. Doutor Maurício, se uma árvore dessas cai na casa de um morador e destrói o telhado, por exemplo, quais são os direitos dessa família e também os deveres por parte da Prefeitura? Ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois bem, se o caso aconteceu, há direito à indenização dessa moradora, dessa família, estacionando a prefeitura via Poder Judiciário para ser ressarcida. Ela pode acionar, André, separando antes de acontecer o fato ou depois de acontecer o fato, que aí ela já vai pedir o ressarcimento daqueles prejuízos. Então, essa família tem que buscar o seu direito junto ao Poder Judiciário de Ribeirão Preto. Bem, nós mostramos aí também, a Gislene mostrou na reportagem dela, que uma outra família teve um prejuízo de cerca de R$30 mil com a queda de uma árvore e essa família ainda não foi ressarcida. O que esse pessoal pode fazer então, doutor? Dando continuidade ao meu raciocínio, André, a mesma coisa. Essa família já mandou realizar as reformas
os prejuízos que causaram naquela casa, ela tem que acionar o judiciário para buscar esse ressarcimento desses R$30 mil, né, através de comprovantes com notas fiscais, com nota de prestação de serviço e tudo aqueles prejuízos que foram gerados para ela. E, eventualmente, dependendo da situação, até pedir indenização por dano moral diante de todo esse contexto. Aliás, a moradora falou que já tinha reivindicado várias vezes perante a prefeitura, sem que a prefeitura desse o resguardo de segurança para ela em relação à árvore. A gente está falando de risco material, não é? De uma possível queda de uma árvore, enfim, numa casa, mas também existe o risco à vida, doutor. Não tenha dúvida. Quando a gente fala risco, a gente está falando tanto material como a própria vida das pessoas, a integridade física daquelas pessoas que moram ali próximo a essas árvores, tá certo? Se você reparar em Ribeirão, André, na maioria das frentes das casas existem árvores, tá certo? Essas árvores estão no espaço público. Estando no espaço público, a responsabilidade, neste caso, é da prefeitura de fazer com precaução as cautelas necessárias para cuidar dessas árvores, inclusive fazendo as podas. É isso, inclusive, que eu queria que o senhor comentasse, porque a prefeitura explicou aí para a gente que vai mandar equipes lá para fazer uma varredura, uma verificação nessas árvores. Mas esse tem que ser um trabalho feito o ano todo, né, doutor? Não tenha dúvida, né? Tem que haver um planejamento, não é certo? Das datas aonde possa fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho de cautela, o trabalho de precaução, o trabalho de segurança para a população, tá certo? Para que não venha acontecer esses empecilhos, esses prejuízos aos cidadãos de Ribeirão Preto. Doutor, existe alguma especificação na lei que trata sobre extração dessas árvores? Em quais situações essas árvores podem ser extraídas? Sim, André, existe especificação, existe a lei municipal, tá certo? Onde que dispõe sobre arborização e lá trata de como você deve estar agindo e quais as condições da prefeitura autorizar o próprio munícipe ou a prefeitura a fazer essa poda dessa árvore, esse cuidado com essa árvore, a preservação da árvore. Existe sim na lei municipal. Ou seja, não dá também para o morador achar que porque a árvore está ali na porta da casa dele, ele pode ir lá e arrancar essa árvore. Ele tem que prestar uma satisfação disso para a prefeitura. Exatamente, ele tem que entrar com requerimento na prefeitura para a prefeitura tomar as providências, tá certo? Ele não pode tomar providência por quê? Porque ali é um espaço público, né? Então não pode ser mexido pelo particular. Nós estamos entrando aí no período de mais chuvas, né? Chuvas fortes, com a chegada, a proximidade aí do verão. Bom que a prefeitura faça realmente essa vistoria aí nas árvores, não só lá em Bonfim, mas em todas as cidades da nossa macro-região. Doutor Maurício Marcondes Machado, advogado. Doutor, sempre um prazer recebê-lo aqui. Um grande abraço ao senhor. Prazer é nosso, muito obrigado. Boa tarde a todos.